Oi, boa noite. Boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. A Polícia Federal prende funcionários do aeroporto do Galeão, de companhias aéreas e da Receita numa operação contra o tráfico de drogas. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspende o uso da condução coercitiva para interrogar investigados. E Edson Fachin determina a prisão imediata do deputado Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. Uma pesquisa mostra que o motorista passa mais de um mês por ano parado no trânsito. Cresce o número de brasileiros que decidem deixar o país para morar no exterior. Vamos mostrar também como a neutralidade da internet funciona aqui no Brasil. E ainda veja exemplos de professores que usam o esporte na formação de cidadãos. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A Polícia Federal prendeu hoje 29 pessoas suspeitas de participar de um esquema de tráfico internacional de drogas. A base era o Aeroporto Internacional Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro. E os detidos são funcionários de empresas aéreas e da Receita Federal. Eles também roubavam bens de dentro de malas. Os presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas com atuação no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Segundo a polícia, a Operação Rush, deflagrada hoje, é a maior já realizada no Galeão. As investigações começaram em fevereiro, quando a polícia identificou uma mala que foi despachada do Rio de Janeiro para Amsterdã, na Holanda, mas que, na verdade, estava no nome de um casal que voou para Salvador. Como a bagagem foi mandada de volta para o Galeão, ao passar pelo raio-x, foram descobertos mais de 30 quilos de cocaína. A polícia suspeita que passageiros aleatórios eram escolhidos por funcionários do aeroporto. Eles duplicavam tickets com o nome dessas pessoas e prendiam em malas cheias de drogas. A bagagem, então, era desviada para um voo internacional para a Europa. A droga pertencia a 2 estrangeiros, um albanês e um romeno. Outros 2 esquemas criminosos foram identificados pela polícia. E também seriam comandados por um funcionário do Galeão e o pai dele, que já trabalhou no aeroporto. Em um dos esquemas, malas que vinham do exterior com produtos eletrônicos eram desembarcadas sem passar pela fiscalização. E no outro, garrafas de vinho e champanhe eram furtadas de dentro de aeronaves em pouso. Os suspeitos serão indiciados por organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção, facilitação ao contrabando e descaminho, entre outros. Identificamos um grande grupo, um número de criminosos que envolvia esses 3 grupos criminosos. Alguns deles participavam de mais de um, participavam do grupo do tráfico, do grupo do descaminho, do grupo da bebida. Eles eram funcionários potenciais auxiliadores do esquema operado no aeroporto do Galeão. A concessionária que administra o aeroporto, a Rio Galeão, afirmou por nota que apoia as ações da Polícia Federal e de outros órgãos para coibir atos ilícitos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado hoje a mais 15 anos de prisão. A sentença é do juiz federal Marcelo Bretas, num processo relacionado ao crime de lavagem de dinheiro. É a 4ª condenação do ex-governador na Lava Jato, que já soma 87 anos de prisão. Outras 10 pessoas foram condenadas, entre elas a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, que recebeu pena de 8 anos e está em prisão domiciliar. A defesa de Cabral, preso desde novembro do ano passado, informou que vai recorrer. O ex-governador responde a mais 13 processos da Lava Jato. O empresário Marcelo Odebrecht deixou hoje a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou 2 anos e meio preso. Ele vai cumprir prisão domiciliar em São Paulo e já está com uma tornozeleira eletrônica. Marcelo Odebrecht deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba e foi levado ao prédio da Justiça Federal, onde recebeu uma tornozeleira eletrônica. Ele também foi informado sobre as novas condições do cumprimento da pena. O empresário chegou a São Paulo no meio da tarde num avião particular e foi trazido direto para este condomínio de luxo, na zona sul da capital.
Ele vai cumprir os 2 anos e meio de prisão domiciliar na casa da família, que tem mais de 3 mil metros quadrados. Marcelo Odebrecht vai ficar com tornozeleira eletrônica e só poderá sair de casa por questões médicas. A única exceção feita no acordo com a Justiça serão 2 saídas no ano que vem. Uma delas para ir à formatura da filha na faculdade. Depois do período de prisão domiciliar, a partir de 2020, o ex-presidente do Odebrecht vai para o regime semiaberto, quando poderá sair durante o dia, mas deve voltar à noite e aos finais de semana. Ele cumprirá a pena até 2025. Marcelo foi condenado em 2 processos da Lava Jato. Somadas, as penas chegam a 31 anos e meio de prisão. Depois da primeira condenação, no ano passado, há pouco mais de 19 anos, ele decidiu fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Com o acordo, o empresário pagou mais de 73 milhões de reais em indenização e conseguiu reduzir a pena total para 10 anos. Nas confissões, Marcelo admitiu que a Odebrecht mantinha um departamento de propinas. Até o fim do cumprimento da pena, Marcelo Odebrecht não poderá assumir nenhum cargo executivo na empresa, fundada pelo avô dele. Em nota, a defesa de Marcelo Odebrecht afirmou que o único compromisso do empresário é continuar contribuindo com a Justiça nos termos do acordo de colaboração premiada. Ainda sobre a Odebrecht, o Ministério Público informou hoje que fechou um acordo com a construtora referente a 4 processos de irregularidades cometidas pela empresa na época em que Gilberto Kassab era prefeito de São Paulo. A Odebrecht vai ressarcir o município em 35 milhões de reais. O acordo será submetido à Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu proibir a condução coercitiva para interrogar investigados. O procedimento é prática comum nas ações da Operação Lava Jato e era questionado em ações do PT e da OAB. Para Gilmar, a condução coercitiva é inconstitucional, pois representa uma restrição severa da liberdade individual e fere o direito do investigado de não produzir provas contra si mesmo. A decisão é provisória e deve ir para julgamento em plenário só no ano que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que o deputado federal Paulo Maluf comece a cumprir a pena de mais de 7 anos de prisão em regime fechado. Fachin negou hoje o recurso da defesa contra a condenação por lavagem de dinheiro, que havia sido confirmada pela Corte em outubro. Para o Supremo, o deputado movimentou dinheiro ilícito em contas nas Ilhas Jersey. Os recursos seriam propinas pagas por empreiteiras quando Maluf foi prefeito de São Paulo nos anos 90. A defesa do deputado diz que vai recorrer mais uma vez ao Supremo. E na última sessão do ano, o Supremo decidiu que a investigação do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara continua na primeira instância. Mas o processo deixa as mãos do juiz Sérgio Moro e passa para a Justiça Federal de Brasília. Os ex-deputados Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures e Henrique Eduardo Alves foram denunciados junto com o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Como a tramitação da denúncia contra o presidente e os ministros foi suspensa por decisão da Câmara dos Deputados, os demais investigados, sem foro privilegiado, pediam que todo o processo continuasse parado no Supremo. Por unanimidade, o plenário da Corte negou o pedido. A Justiça Federal em Brasília decidiu libertar o doleiro Lúcio Funaro. Apontado como operador de propinas para o PMDB, o empresário fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República em setembro. O partido nega as acusações do doleiro. Funaro vai deixar a penitenciária da Papuda, aqui no Distrito Federal, para cumprir prisão domiciliar. Com a falta de tornozeleiras eletrônicas, o empresário vai ser monitorado por câmeras instaladas na fazenda em que vai residir, em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo.
O PMDB agora é MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O anúncio foi feito nesta terça-feira na Convenção Nacional Extraordinária do partido. Segundo o presidente do agora MDB, senador Romero Jucá, a mudança é um retorno ao nome original da legenda criada na década de 70. As mudanças, como candidatura e plano de governo, serão definidas apenas no ano que vem. O presidente Michel Temer foi à convenção do partido e disse que a reforma da Previdência deve ampliar a geração de empregos. O Tribunal Superior do Trabalho alterou essa semana a jurisprudência sobre as horas extras feitas por empregados com carteira assinada. Com a mudança, as horas passam a refletir no pagamento de férias, FGTS e outras verbas trabalhistas. Desde 2010, o Tribunal Superior do Trabalho orienta que as horas extras realizadas habitualmente incidam no cálculo do descanso semanal remunerado, mas não sobre as demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e fundo de garantia. No entanto, esse entendimento está prestes a ser modificado. Em audiência no TST na semana passada, os ministros decidiram por 7-2 que as horas extras habituais devem ser incorporadas no cálculo das verbas trabalhistas. A quase totalidade dos juízes nas varas do trabalho e dos desembargadores nos tribunais já decidiam que as horas extras que são habituais tinham reflexos no aviso prévio, no 13º. Foi um ajuste interno da jurisprudência, por assim dizer. O processo em que a votação ocorreu aqui no TST foi suspenso para que o mérito seja julgado pelo plenário do tribunal. O que muda na prática, caso a decisão seja confirmada, é que os empregados que trabalham em regime de horas extras habituais passam a receber um incremento na renda. Tem o sacrifício, claro, porque fazer hora extra não é bom para ninguém. E aí é até ruim porque não contrata mais trabalhadores, né? Mas, assim, em termos de remuneração, para ele vai ser bom. E mesmo que a incorporação das horas extras que são realizadas habitualmente nas verbas trabalhistas possa significar um aumento nos gastos dos empregadores, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal acredita que a mudança não deve impactar no orçamento das empresas. Quando você faz a opção por pagar horas extras e tal, é porque realmente significa menos do que contratar um novo empregado. Portanto, é que as horas extras têm limite. Tem um limite de horas e essas horas são mais caras. Para garantir segurança jurídica a empregados e empregadores, a mudança não deve incidir sobre decisões anteriores do TST que seguiram a orientação antiga. As empresas agora, que já de certa forma esperavam, ainda têm uma certa tranquilidade e garantia de que as decisões tomadas no passado, que excluíam essa repercussão, ainda que fossem minoritárias, elas não vão sofrer risco de reforma por conta dessa modulação. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje, numa primeira votação, uma proposta que dá autonomia financeira às universidades do Estado, como a UERJ. É uma forma de as instituições terem mais independência em momentos de crise, como a crise que marcou este ano no Rio de Janeiro. 2017 certamente vai ser o ano que funcionários e alunos da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vão querer esquecer. A instituição sofre com a falta de verba por causa da crise no governo estadual. Salários atrasados e serviços terceirizados de limpeza e de segurança suspensos devido à falta de pagamentos. Sem condições de manter o funcionamento do campus, vários cursos estão em greve e não existe uma previsão para a normalização das aulas. Diante da situação, a gente não pode se submeter ao que o governo quer fazer com a nossa universidade e o nosso papel mesmo é resistir. Como alunos, é lutar por essa excelência, como foi falado, é a gente sempre correr atrás por manter as nossas notas boas, incentivando os que estão entrando a não desistirem daqui. O projeto apresentado na Assembleia Legislativa do Rio pretende resolver os problemas financeiros da UERJ e de outras duas universidades estaduais. Ele prevê que as instituições de ensino vão receber os repasses diretamente do Tesouro Estadual, da mesma forma como já acontece com os poderes Legislativo e Judiciário. Desta forma, o governo do Estado não poderia mais suspender os repasses. A proposta foi debatida hoje no plenário e conseguiu unir oposição e governo. Por 56-0, o projeto foi aprovado em primeiro turno e vai ser votado novamente na próxima quinta-feira. A autonomia financeira das universidades é o único caminho
para você ter uma universidade de qualidade com gestão capacitada. Não é possível o Rio de Janeiro sair desse buraco em que se encontra sem ser capaz de construir um projeto estratégico de desenvolvimento, e isso passa por formação de quadros e passa por investimentos em ciência, pesquisa e inovação. Hoje nós estamos comemorando, não é uma vitória plena, nosso desejo era autonomia integral financeira a partir de 18, mas é uma vitória que eu reputo histórica para a inteligência do Rio de Janeiro. A Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro suspendeu o processo de venda da SEDAI, a Companhia de Abastecimento e Saneamento do Estado. A decisão atende a um pedido do Sindicato dos Empregados. A venda da SEDAI faz parte do Programa de Recuperação Fiscal do Rio e a privatização é uma garantia ao empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais que o Estado conseguiu com um banco estrangeiro para quitar pagamentos atrasados. Essa é a segunda vez que a Justiça Trabalhista decide contra a venda da empresa. O governo pode recorrer da decisão e garantiu que vai pagar amanhã os salários de outubro e o 13º ainda do ano passado. A arrecadação do governo subiu 9,49% em novembro e atingiu 115 bilhões de reais. É o melhor resultado para o mês em 3 anos. A alta foi impulsionada pela renegociação de dívidas com a União e os aumentos de tributos sobre os combustíveis. No ano, a arrecadação acumula crescimento de 0,13%. Uma pesquisa mostrou que o motorista brasileiro passa, em média, 1 mês e 7 dias por ano preso no congestionamento. Tempo demais, né? E hoje a gente quer saber qual é a sua dica para fugir do trânsito. Eu saio entrando em ruas alternativas. É o que eu faço. Se eu tiver sem passageiro, às vezes eu ligo o GPS, quando eu estou indo embora. Quando eu estou trabalhando, não. Aí eu vou para dentro do trânsito mesmo. Não tem muito o que fazer. E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página, Repórter Brasil na Rede. Você pode participar do jornal com críticas, sugestões e ainda responder as perguntas do dia. E tem resposta vinda do Facebook. A Cristina Souza, de Belo Horizonte, disse: como trabalho longe de casa, procuro fugir do horário de maior movimento, realizando alguma atividade próxima ao trabalho no final do expediente. E o Luan de Pereira respondeu: aqui na capital paraense é sempre um caos e piora a cada dia. Eu uso o ônibus, que tem faixa exclusiva, para o centro da cidade. Mesmo assim é lento, tem BRT que nunca fica pronto, que promete desafogar o trânsito. E a seguir, entenda como o país trata a questão da neutralidade na internet. E ainda aumentou o número de brasileiros que buscam oportunidades no exterior. Os dados completos daqui a 2 minutos.